Olá, querido, que bom estar com vocês, com meu amigo Marcelino, com a Igreja Batista Central, nessa conferência online, um tema exponencial, o tema inabaláveis e indesistíveis, e tá com tantos amigos especiais. Eu tenho uma palavra especial para você, uma palavra que o tema é now, o tema é agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E eu quero falar com você sobre um elemento de urgência que leva-nos a ser cristãos, que leva-nos a ser igrejas indesistíveis, inabaláveis em tempos de um novo normal. Então eu quero ler esse texto com você que diz assim: da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Há uma outra versão que diz assim: dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Uma outra vai dizendo, os filhos de Isacar, que eram entendidos na ciência dos tempos. Eu quero orar com você agora no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu clamo-te que essa palavra seja usada pelo Senhor para abrir a mente, abrir o entendimento, trazer um senso de urgência no nosso coração, para que possamos repensar o nosso tempo, para que sejamos inabaláveis, indesistíveis. Suplico agora, Pai, fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja reunida agora de maneira online, mas porque acreditamos que o Senhor tem falado nesse tempo de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Há um ditado da tribo Gonja, que é do oeste africano, que diz que os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Eu acredito que isso tem algo para nós, que mostra que novos problemas requerem novas abordagens, e concluindo simplesmente que os coelhos de hoje são mais espertos que os coelhos de ontem. Os coelhos já estão igual algumas crianças que já nascem quase falando. E esse é um texto poderoso. É um texto isolado, solto, mas que traz uma lição de profundo significado para nós. Vai falando que ao tempo em que Davi tornou-se rei de Israel após a morte de Saul, cada tribo, se você ler o contexto, enviou muitos guerreiros. Enviou uma multidão de guerreiros, milhares na verdade deles, para ajudar Davi a consolidar o reino de Israel. E conforme você faz a leitura, você vê que a maioria deles eram citados pela sua valentia. Mas quando chega à tribo de Isacar, a referência a esses homens é bastante diferente. Vai dizendo que haviam ali homens da tribo dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes, entendidos na ciência dos tempos. Pessoas que conseguiam discernir o momento em que eles viviam, para saberem o que Israel devia fazer. Davi precisava daqueles homens, o tipo de homens, para um momento crucial onde havia uma mudança histórica em Israel. Eles eram essenciais, homens que com seu discernimento, com a sua sabedoria, garantiriam a Davi o sucesso, que ele não falharia em integrar o reino. E essa expressão que eu gosto demais, na NVI está dizendo gente que sabia como Israel deveria agir. A outra versão vai dizendo entendedores, conhecedores da época, pode ser traduzido como estudiosos dos fatos. Gente que ainda conhecia a história e as suas implicações. E o texto está falando sobre homens e mulheres informados, homens e mulheres sábios, homens e mulheres atualizados, mas o principal, que tinham percepções espirituais para entender o que estava acontecendo ao seu redor. É muito comum nós, como discípulos de Jesus, nós mais reagimos do que agimos. Nós passamos por uma crise como do Covid-19, reagindo, sem saber para onde vamos, quais são os passos, porque não aprendemos e não entendemos a ser conhecedores da nossa época. E o texto está falando sobre essa expressão, que eles eram pessoas que tinham esse discernimento, porque eles sabiam o que Israel devia saber. E o tempo e a palavra aqui é tempo, caminho, discernir o tempo que nós estamos vivendo, discernir com a sabedoria de Deus. E esse é o momento em que nós estamos naquilo que você já ouviu sobre um novo normal. Há um novo normal. Isso significa que nós não vamos voltar àquilo que era anteriormente. Tudo está mudando.
O jeito de se fazer a igreja, o jeito de ministrar nas nossas células, o jeito, as relações humanas estão mudando e o novo normal vai dizendo que nada vai ser igual. E aí como é que nós vamos nos posicionar com a vida a partir de agora? É algo que você deveria, já são quase 4 meses já dessa pandemia que parou o mundo, e avaliar algumas questões. Será que você tem parado para refletir? E existem algumas coisas que no mundo pós-pandemia, e eu tenho repetido isso, uma delas é que nós não sabemos. Nós podemos fazer algumas, talvez, previsões, prognósticos, mas nós não sabemos. Mas existem algumas coisas que nós precisamos gravar no nosso coração. Sabe qual que é a primeira delas? Deus controla e governa a história. Nada acontece sem a sua permissão. O Covid-19 chegou e nos pegou de susto, bagunçou os nossos planos, mas Deus continua controlando a história. Uma segunda coisa que nós sabemos, essa é uma realidade do que sabemos, é que uma nova igreja está se levantando. Uma nova realidade, uma nova maneira de se fazer igreja, um novo tempo de paradigmas que estão sendo literalmente quebrados. E a terceira coisa, para eu te dar conselhos, que é now, é agora. Deus chamou você para esse tempo. Deus chamou você para essa época. Deus nos chamou. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso discernir o tempo que se chama agora? É now, é agora. Como eu faço isso? Eu quero deixar alguns conselhos. O primeiro, não veja, não viva e não faça as coisas da mesma maneira. Não veja, não enxergue, não viva e não faça as coisas da mesma maneira. Não ver as coisas do mesmo jeito que você enxergava anteriormente. O reino de Deus, a igreja, a prática, a maneira de se fazer negócios, a maneira de liderar, não fazer as coisas da mesma maneira, é tomar uma decisão de mudança, porque tudo muda quando você muda. Não é incomum nós esperarmos essa mudança dos nossos liderados, ou dos nossos líderes, ou da nossa igreja, ou da nossa nação, ou do nosso presidente. É óbvio que uma mudança circunstancial nos atinge, mas nós nos esquecemos que a principal mudança que tem o poder de restaurar, de alavancar um avivamento é a mudança que só você pode realizar, porque tudo muda quando você muda. Invariavelmente eu vejo pessoas incontentes dizendo assim: pastor, eu vou lá para Orlando, na época do áudio, eu vou para Flórida, eu vou para os Estados Unidos, porque minha vida aqui tá uma bagunça, e se eu for para um outro lugar vai mudar. E sabe o que eu tenho afirmado para essas pessoas? Não, porque você vai levar o problema com você. Se você muda para a Flórida, vai continuar o mesmo problema que você tinha aqui, porque se você não mudar, tudo continua o mesmo. Deus está tratando a sua igreja. Deus está nos tratando, sabe por quê? E ai daqueles que não conseguirem ouvir a sua voz. Isso requer algo que nós precisamos avaliar, que é uma resposta ao meu compromisso com a igreja, com a missão. Uma nova resposta. Eu não posso, em tempos de pandemia de 4 meses que está completando, viver e fazer as coisas do mesmo jeito. Voltar a fazer, a maneira de liderar, a maneira de fazer a missão de Jesus, o discipulado de Jesus. Eu preciso sair desse tempo diferente. Eu preciso, quando tudo acabar, em nome de Jesus, que essa vacina chegue, que tudo acabe, que se encerre. Eu não posso me levantar da mesma maneira. Isso significa, sabe o quê? Ser um remidor do tempo. Ser um administrador do tempo, dos bens que Deus me deu, dizer eu preciso a partir de agora usar o meu tempo de uma maneira diferente, ser um conhecedor da minha época. Segunda coisa, sabe qual é? Viva no modo oração e não no modo sobrevivência. Ei amigo, irmão, irmã, acorde em nome de Jesus. Eu tenho carregado uma mensagem nesses meses todos, eu estou fazendo uma live de oração quase todos os dias. Eu tenho falado algo que não é novo, que você já sabe, mas você tem ouvido vários pastores dizerem isso. Se você não aprendeu a orar em tempo de pandemia, nunca mais você vai aprender a orar. Se você não aprendeu e não aprofundou-se na vida de oração, porque a oração é a força mais poderosa do universo. A oração você já ouviu que é a mão que move, a mão daquele que move o mundo. Há poder na intercessão quando o povo de Deus se ajoelha. Deus, as coisas são colocadas em movimento, porque Ele chamou a igreja para orar e disse assim: vocês são meus cooperadores, eu escolho agir no mundo através da intercessão. Sabe por quê? A história pertence aos intercessores. Nós precisamos entender algo, esse já é quase 140 dias, pelo menos em Piracicaba, sem o presencial.
Eu sei que algumas das cidades já voltaram culto, mas não com uma pequena capacidade. E nós precisamos entender de tudo que você ouviu na pandemia. Orar, 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 orar e clamar. Começar a aproveitar essas oportunidades como igreja, mesmo distantes, para clamar a Deus, porque é a oração que gera o temor. E o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Como é que eu vou repensar o meu tempo? Como é que eu posso avaliar o que Deus tem para mim, para onde Deus está me chamando como igreja, como líder, para ir? Não há um outro caminho. Não há outro caminho onde eu passo que não seja o caminho da intercessão, da dependência, de ouvir a voz de Deus. Sabe que Deus está falando para mim como pastor e a gente tem muitos vícios, muitas bagagens excessivas que nós carregamos. Maus hábitos, pecados, maneiras de fazer a coisa que Deus diz, isso aí eu não te mandei, eu não chamei você para fazer. A gente faz uma porção de coisas, como igreja, como célula, como família, que Deus não mandou a gente fazer. Que a gente vai agregando, é tempo de abandonar essas bagagens e olhar para aquilo que é mais importante, olhar para o lugar secreto, para que possamos, como os filhos de Zacar, discernir o tempo e discernir como é que nós podemos agir. Sabe qual que é a terceira coisa? Faça da sabedoria a sua busca principal. Faça da sabedoria a busca principal. Sabe o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 10? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. E sabedoria é algo mais do que essencial para tempos de pandemia, para a vida, para liderar, para ser um discípulo, para ser casado. Porque sabedoria, sabe o que significa? É saber como nós devemos agir em todas as situações. É saber como e quando nós vamos fazer, porque muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas não sabemos quando fazer. Talvez há pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento, mas eu não sei o como, ou eu não sei o quando. Sabe qual que é a palavra? Sabedoria. Sabedoria é a junção da inteligência mais o conhecimento. É pegar a inteligência, o que Deus deu e o conhecimento e colocar na prática. Há uma frase que diz assim, que quem chega na frente bebe água limpa. E quem chega na frente são aqueles que são sábios. Só pode chegar na frente, só pode criar o futuro aqueles que estão discernindo o tempo. Aqueles que têm sabedoria, como diz o texto, porque eles sabem como agir em qualquer circunstância, na pressão, na crise. Na crise nós revelamos a nossa capacidade, quem Deus é de verdade. É uma frase muito interessante que diz que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar ela na salada de frutas. Essa é a diferença de sabedoria e o conhecimento. O texto vai dizendo que a sabedoria tem que ser a nossa busca. A sabedoria, ela concede uma ideia. A sabedoria, ela concede uma palavra para nós, sabe qual é? Direção. A sabedoria é o nuance de cores, enquanto algumas pessoas só vê uma cor, só vê preto e branco, enquanto algumas pessoas só veem uma saída. Aquele que é sábio, ele consegue discernir várias saídas, várias opções, várias alternativas. E Deus está desafiando você a crescer em sabedoria, dentro da palavra de Deus, buscando conhecer o que você não sabe ainda. Porque aquele que é sábio, ele já entendeu algumas coisas extraordinárias. Sabe qual é? Ele é ensinável. Todo líder é um aprendiz. Todo crente é alguém que sabe que ele precisa crescer, ele é aberto à instrução e à correção. Sabedoria, o texto de Provérbios vai dizendo, feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, porque a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale mais do que rubis, nada do que você deseja se comparar a ela. Com a mão direita, oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra. Sabe qual que é a boa nova da sabedoria? Tiago vai dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pedir a sabedoria. Como Salomão, clamar, buscar, reentender, refazer. A quarta coisa, penúltima, sabe qual é? Ande em unidade. Para que sejamos pessoas que sejamos indesistíveis, inabaláveis, que entendam essa urgência de um tempo para discernir para onde Deus está levando a igreja no mundo pós-pandemia. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar em unidade. A linguagem da Bíblia é uma linguagem militar. É uma linguagem de guerra espiritual e a Bíblia fala de exército, fala de soldado, fala de armadura de Deus e é uma linguagem de conquista, mas também é uma linguagem de serviço e
partilha. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos mudar a nossa postura e o nosso coração. Deus está desejando levantar uma igreja, um povo, uma liderança que tem um só coração, uma só linguagem, um só pensamento. Não é soldadinhos, é a unidade na diversidade, cada um com o seu jeito, corintianos, flamenguistas, fluminenses, gente que tem talentos os mais variados, opiniões em alguns pontos, mas que estão andando numa só direção. Sabe o que isso significa? Ame sua cidade, o lugar onde você está. Unidade significa florescer no lugar que Deus plantou você. Florescer, e você só floresce no lugar que você ama. O Bob Litchum, ele diz que você não pode realizar um bom ministério se você não ama a sua cidade. Fale bem da sua igreja nesse tempo. Fale bem da sua célula, da sua liderança. Igrejas e células com muita facilidade ficam com a moral baixa, perdem a autoestima muito facilmente. Por isso nós precisamos fazer propaganda do que Deus está fazendo, pela fé. Declarar, nós viveremos os nossos melhores dias. Comunhão é a chave da unidade. Deus diz que comunhão é boa, mas tem gente que não está entendendo ainda que Deus nos chamou para sermos um. E quando nós formos um, o mundo saberá que somos discípulos do Senhor. Sabe qual que é o último conselho que eu deixo para você? Para que possamos discernir a nossa época, levante-se em fé para fazer a diferença no nome de Jesus. É a fé que escancara o futuro. Nós só conseguiremos criar o futuro como liderança e como povo de Deus, chegando na frente, enxergando, deixando de ser consumidores. Gente que diz, pastor, cuida de mim, a igreja não cuidou de mim, para sermos um celeiro de servos, um exército de mobilizadores de pessoas. E a pergunta é a seguinte, o que Deus está pedindo para você fazer? A maior arma de um crente e de um líder se chama visão. Visão é o que ninguém mais está vendo na sua cidade. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Visão é enxergar as coisas que não são ainda como se já fossem. Visão é ser queimado por dentro por um fogo que te consome. Ei, você perdeu a visão. Deus te trouxe para essa conferência dizendo assim que Ele quer colocar na tua mão, sabe o quê? A maior arma de um líder e de um crente, que é a visão. Abra os olhos, enxergue as necessidades que estão ao nosso redor. Existem ainda ministérios a serem construídos, famílias a serem transformadas, porque uma geração está sendo perdida por causa da nossa acomodação. Nós estamos salvos, sentados, satisfeitos, esperando, mas Deus está falando, abra os teus olhos. Agora sabe qual é o nosso problema? Eu quero orar com você daqui a alguns minutinhos. É que nós olhamos, acreditamos que o nosso potencial sempre depende de algo externo. Ou uma conferência, ou um discipulador, ou um líder, ou mais um curso, ou mais uma vigília, ou mais alguma outra coisa. Olhamos para nós, mas tudo tem a ver com Ele. Tudo no reino de Deus é ativado pela fé. Tudo tem a ver com uma obra onde Jesus, Ele diz, está pago, está consumado. Eu libero sobre você tudo aquilo que é necessário, tudo que nós precisamos para ser o que Deus deseja. Já foi liberado através do poder do Espírito Santo que habita em nós, apesar de nós. Quando perguntaram para George Miller sobre o segredo do seu sucesso, o grande George Miller, a sua resposta imediata foi a seguinte, o segredo de George Miller é que George Miller morreu já há alguns anos. Eu preciso reafirmar nessa noite, sabe o que? Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero começar a trabalhar enquanto é dia. Eu quero começar a compreender o tempo que eu vivo no nome de Jesus. Eu quero ser alguém como os filhos de Isacar. Sabe quem são esses filhos de Isacar? Conhecedores da época, porque a noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Queridos, eu quero orar com você e fazer um desafio para você que está em casa agora. Nós temos que parar como discípulos de Jesus, de parar de criticar a escuridão e acender uma luz, ocupar o nosso espaço como povo de Deus, fazendo diferença como sal e luz agora. Este é o tempo, dizendo, Deus, eu quero me levantar e viver para as coisas eternas. Nós precisamos mais, as nossas igrejas precisam, sabe do quê? De filhos de Isacar, que se levantem hoje no nome do Senhor para dizer, eu farei a diferença, eu serei um instrumento de Deus que vou conhecer o meu tempo, a minha época, para que a minha igreja, para que a minha nação saiba o que ela precisa fazer no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu queria que você agora na sua casa dissesse o seguinte, orasse comigo dizendo, Deus, eu serei usado pelo Senhor. Deus, eu estou me levantando do meu lugar de acomodação agora, para que eu seja alguém
inabalável, indesistível, que eu seja alguém imparável. Essa é a minha oração no poder do Espírito Santo. Que você diga agora: a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é a minha vontade é fazer a vontade de Deus. A minha vontade é realizar o que Deus quer para o meu tempo. Usa-me no nome de Jesus. Ó Pai, eu quero clamar ao Senhor agora que o Senhor levante uma geração, uma multidão de líderes como os filhos de Zacar, que saibam discernir o tempo e a época, o momento que nós vivemos e para onde nós iremos. Que o Senhor levante uma geração sábia e cheia do Espírito Santo. É o que eu clamo, é o que eu suplico. Abra os nossos olhos. Senhor, abre a visão daqueles que estão com as visões turvas, fechadas. E eu clamo que no poder do Espírito Santo, o Senhor levante líderes, pastores, pastoras, líderes, homens e mulheres de Deus que sejam imparáveis, indesistíveis, que sejam homens e mulheres inabaláveis para a tua honra e para a tua glória. Essa é a nossa oração. Eu clamo que o Senhor possa encher o teu povo no poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Querido, que Deus abençoe poderosamente você, que você seja indesistível, imparável no nome e no poder de Jesus. Amém.